A paz do Senhor Jesus, é uma alegria, meus queridos irmãos, estar com você mais uma vez para o comentário de mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Nós vamos estudar hoje a lição número 2 do dia 12 de janeiro de 2020. O título é A Humanidade de Jesus Cristo e a Sua Deidade. O texto do dia, extraído de Colossenses capítulo 2, verso 9, nos diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Relacionado, claro, a Jesus Cristo. O texto aqui, o apóstolo está falando sobre Jesus. A síntese: pensar sobre a natureza de Jesus Cristo significa refletir sobre a própria essência da fé cristã, pois cristianismo sem compreensão plena do Salvador é pura religiosidade vazia e despótica. Essa palavra despótica significa tirânica. Então, cristianismo sem compreensão plena do Salvador é pura religiosidade vazia e tirânica ou opressora. O texto bíblico básico está em Colossenses capítulo 1, verso 13 a 20. O ponto 1 da lição vai tratar sobre esse assunto. Muito mais que um super-homem, um humano de verdade. Então, no tópico 1, você, juntamente com sua classe, você aluno, nós vamos pensar sobre a pessoa de Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo. Ponto 2, Cristo Jesus, nosso Deus. Aqui estaremos pensando sobre Jesus e sua deidade. E o tópico 3, um Cristo que conhece as nossas dores. Aqui é uma aplicação desta lição no sentido prático dela. Então, a humanidade de Jesus Cristo e sua deidade. A doutrina ortodoxa, principalmente promulgada em Calcedônia em 451, sustenta que na pessoa de Cristo há duas naturezas, uma humana e uma divina. Cada uma em sua plenitude e integridade, ou seja, cada uma em sua totalidade. E que essas duas naturezas estão orgânica e indissoluvelmente unidas, sem, contudo, resultarem daí em uma terceira natureza. Em resumo, para usar o dito antigo, a doutrina ortodoxa nos proíbe tanto dividir a pessoa, quanto confundir as duas naturezas. Então, o que nós não podemos é justamente isso aqui, dividir a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo ou confundir as duas naturezas. Também não podemos confundir. Segundo a teologia de Strong, teologia sistemática de Strong, nós lemos ali, eu vou reproduzir para você essa parte que ele escreveu, dizendo o seguinte: as Escrituras representam claramente Jesus Cristo tendo sido cheio de uma natureza divina e de uma natureza humana, cada qual inalterada em essência e não desvestida de seus atributos e poderes normais, do mesmo modo em que elas, com iguais distinção,
representam Jesus Cristo como uma única personalidade, indivisível, em quem as duas naturezas estão vital e inseparavelmente unidas, de modo que ele, com propriedade, não é Deus e homem, mas ele é Deus homem. As duas naturezas estão ligadas, não por laço moral de amizade, nem por laço espiritual, por exemplo, que liga o crente ao Senhor, mas um laço único e inescrutável, que os constitui uma pessoa com uma só vontade e consciência. Vontade e consciência que incluem em seu estado tanto a natureza humana quanto a divina. Então, essa explicação da teologia sistemática de Strong mostra para nós aquilo que a doutrina ortodoxa define sobre a pessoa de Jesus Cristo, no sentido da falta total de possibilidade de dividir as naturezas do Senhor Jesus Cristo, como se fossem duas pessoas. É uma pessoa apenas. Não se pode dividir a pessoa de Cristo, como também não se pode confundir as duas naturezas de Cristo. Daí que nesse comentário de Strong ele diz que Jesus, ele não é Deus e homem, mas ele é Deus homem. A natureza divina, a natureza humana, sendo a essência de uma pessoa que é a pessoa gloriosa, maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ponto 1, quando fala de muito mais que um super-homem, um humano de verdade, aqui nós vamos observar a questão de Jesus e a sua natureza humana. O próprio Jesus, nas Escrituras, ele chamou a si mesmo de homem. Lá em João capítulo 8, versículo 40, está escrito lá as palavras de Jesus que João registrou. Ele disse assim: procurais matar-me a mim, ele está se dirigindo aos judeus, procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade. Olha, Jesus refere-se a si como homem possível de ser até assassinado, morto. Então, na Bíblia, nós encontramos Jesus sendo chamado de homem. Atos capítulo 2, verso 22, registram as palavras de Pedro, quando ele diz: Jesus Nazareno, homem, ou em algumas traduções diz varão, que é a mesma coisa aqui, homem aprovado por Deus entre vós. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e o verso 21, o apóstolo está falando nesse capítulo sobre a ressurreição dos mortos. E no verso 21 ele diz: como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, ele cita Adão, um homem, por meio de quem veio a morte por causa do pecado, e a ressurreição dos mortos também veio por um homem, esse homem, Jesus Cristo. Então, as Escrituras dá-nos o testemunho de Jesus, homem. Ele, o próprio Senhor Jesus, ele tinha os elementos
essenciais da natureza humana. Ele tinha um corpo material, ele tinha uma alma racional. Em João capítulo 11, verso 33, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza. Veja que ele está expondo um sentimento humano, tristeza. Então, uma alma racional, tendo essa emoção da tristeza. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14 da sua carta, ele diz que, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então é muito claro o ensino da palavra de Deus que mostra o Senhor Jesus homem. O apóstolo João, no seu evangelho, ele começa exatamente falando sobre isso. Ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse foi um ponto muito importante que João fez questão de frisar, não apenas no evangelho que escreveu, que leva o seu nome, mas também na sua primeira carta. Ali na primeira carta, ele diz que se alguém não confessa que Jesus Cristo veio em carne, é mentiroso, faz parte do espírito do anticristo. E todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, o ensino bíblico do Novo Testamento, através dos apóstolos, é a verdade com relação à pessoa, o homem Jesus Cristo. O próprio João, ele diz também que as nossas mãos, na sua primeira carta, ele diz: as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Tocaram. A mesma experiência que ele diz no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne, e ele diz que ali, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O testemunho de João é o testemunho de alguém que tocou, que viu, que experimentou a pessoa do homem Jesus Cristo. Então, essa é a realidade. Jesus não foi como alguns ensinos errados da antiguidade ou do início lá dos primeiros séculos, que infelizmente já começaram a aparecer e durante alguns séculos novamente voltaram a aparecer, ensinos errados que ou negavam a natureza humana, ou negavam a natureza divina, ou confundiam as naturezas, misturavam, ou dizia que uma sobressaía-se na outra de maneira quase a aniquilar a outra, e nós temos vários conceitos, e a igreja, nos seus primeiros séculos, teve que se reunir várias vezes para definir justamente essa questão relacionada à pessoa de Jesus Cristo, o homem Deus, o Deus homem. Mas deixando, sem entrar muito nessa questão dos ensinos relacionados com relação à pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus, na qual nós devemos nos apegar, mostra claramente que ele veio em carne, como a Bíblia diz. Ele não fingiu estar em carne, ele não fingiu ter emoções, ele viveu tudo isso. Tanto que o seu nascimento, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu de uma virgem,
mas ele nasceu como qualquer ser humano nasce. E ele experimentou a morte. Experimentou a morte. Claro que a sua morte foi uma morte vicária, uma morte expiatória, uma morte redentora, como o sacrifício pelos nossos pecados, o sacrifício que satisfez a justiça de Deus. Ele foi entregue pelo Pai para padecer, para ser o Salvador da humanidade. Mas ele teve em si esses aspectos da vida humana. Nasceu como um homem, viveu sentindo, vivenciando, experimentando situações normais, pertinentes à vida humana. Tanto que ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele passou por sono, compaixão, chorou. Tudo aquilo que nós lemos nos evangelhos realmente são expressões humanas tão comuns a todos nós, pelas quais nosso Senhor passou. Deixe-me aqui citar alguns textos bíblicos exemplificando isso. Mateus 4:2 diz que ele teve fome. João 19:28, ele disse, tenho sede. João 4:6 diz que ele estava cansado do caminho e assentou-se junto à fonte. Mateus 8:24 diz que ele estava dormindo no barquinho. João 11:35 diz que ele chorou. Mateus 14:23 diz que ele subiu ao monte para orar. Orar, coisa do homem, necessidade do homem. Isso tudo mostra para nós que ele se fez semelhante aos irmãos, aos filhos, como disse o escritor aos Hebreus, capítulo 2, verso 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus, homem. O ponto 2 fala Cristo, nosso Deus. Nosso Deus. Então, na pessoa de Jesus está essa grandiosidade, esse mistério glorioso e maravilhoso, porque ele é Deus. Ele mesmo afirmou a sua divindade. Lá em João capítulo 8, verso 58, ele disse aos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eu citei há pouco o seu nascimento, ali narrado nos evangelhos, não é? Nós encontramos no capítulo 1 de Mateus, também Lucas fala sobre isso, dá detalhes sobre o nascimento de Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo que nasceu. Só que lembremos a mensagem que o anjo deu a José e também a Maria, dizendo que ele seria o Emanuel, o Deus conosco. Então, como homem, o homem Jesus, ele nasceu. Só que o evangelista João, ele diz que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o Senhor Jesus, o Deus, o Filho de Deus, tem a sua existência eterna. E ele, quando disse essas palavras, antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui, ele declara que há um sentido em que a ideia de nascimento e começo não se aplica a ele. Ele tinha essa certeza, mesmo estando em carne,
mesmo sendo homem, mas ele tinha esta convicção, essa certeza, ele sabia perfeitamente quem ele era. Por isso ele disse e aplicou a si mesmo esse nome, Eu Sou, que significa exatamente o Deus eterno, aquele que apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, quando ele disse, eu sou o que sou, ou seja, o Deus eterno, o Deus perfeito, o Deus glorioso, que existe por si mesmo, não depende de nada e não depende de ninguém. Então, quando nós estamos analisando essa lição, nós entramos numa área santa, numa região sagrada, com relação à pessoa de nosso Salvador, a sua encarnação, o Verbo eterno, o Deus eterno que se fez homem. O apóstolo Paulo diz isso também no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Se você puder, pode ler lá com relação à humilhação do Filho de Deus. Mas ele é Deus. Deus que se fez homem, habitou entre nós e é o nosso Salvador Jesus Cristo. Também em João capítulo 14, verso 9 a 10, nós encontramos essa palavra. Estou há tanto tempo convosco, porque Filipe pediu para Jesus, mostra-nos o Pai. Queremos o Pai, isso nos basta. Então Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então veja o claro conhecimento que Jesus tinha de quem ele era. Outra coisa com relação à deidade de nosso Senhor, Jesus exercia poderes e prerrogativas divinas. Divinas. Por exemplo, Jesus nunca rejeitou a adoração. Ele foi adorado. E é claro que isso era uma blasfêmia, alguém receber adoração. E Jesus a recebeu. Diversas vezes nós encontramos isso nos evangelhos. Várias vezes os evangelistas nos mostram que Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando. Diz que ele não confiava nos homens, porque ele sabia muito bem o que havia nos homens. Outra coisa é com relação ao perdão dos pecados, que é uma prerrogativa divina. Nós não estamos falando aqui de perdoar pecados um dos outros, quando alguém nos ofende, não. Nós estamos aqui falando de perdoar pecados que as pessoas cometem. Jesus sim fez. Você se lembra daquele paralítico que foi descido lá pelo telhado da casa e Jesus disse a ele, vendo a fé deles, disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Veja que naquele momento, os líderes fariseus, escribas que ali estavam, começaram a murmurar dentro deles mesmos, dizendo, mas quem é ele? Como ele pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Porque esse era o ensino. Só Deus pode mesmo. E isso tinha que ser feito no templo, através dos sacrifícios, lá no templo, através de um sacerdote. Mas Jesus, ali em Cafarnaum, ele perdoou os pecados. E sabendo ele que aqueles líderes estavam murmurando entre si em seus corações, ele ainda provou o seu poder de perdoar pecados, mandando o paralítico se levantar. Ele disse àquelas pessoas, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer ao paralítico, levante e ande? Claro que as duas coisas eram impossíveis para qualquer pessoa ali, exceto para ele, porque ele é Deus. Então ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, levanta
toma a tua cama e vai para a tua casa. E na mesma hora, aquele homem se levantou e saiu andando, carregando a sua cama. Então, Jesus mostra o poder divino que ele tem de perdoar os pecados. Perdoar pecados. Em Marcos 2:7, né? Porque diz eles estas blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus perdoou, porque ele é Deus, perdoador dos pecados, prerrogativa divina de nosso Senhor Jesus Cristo. Só algumas referências com relação a esses poderes que Jesus exerceu, que são prerrogativas divinas de Deus. João capítulo 2, verso 25, João 18, 4, Marcos 4 e 39 e Mateus 9 e 6. Apenas alguns versículos para deixar bem claro aqui essa questão de Jesus, Deus, o Senhor nosso Deus. Por último, nós temos então o tópico terceiro da lição, que fala sobre um Cristo que conhece as nossas dores. Então nós temos aqui agora a aplicação dessa doutrina tão maravilhosa com relação à pessoa de Jesus Cristo, o Deus homem. Ele conhece as nossas dores. Como eu já disse, ele passou por tudo isso. Ele foi tentado. Só que a Bíblia diz que ele nunca pecou. Jamais pecou. Na verdade, Jesus, ele perdoou os pecados de muitas pessoas. Até mesmo na cruz, ele orou pedindo perdão àqueles que o estavam afligindo e estavam fazendo aquilo com ele. Quando ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Nós nunca encontramos na Bíblia Jesus pedindo perdão para si, por ele mesmo. Jamais. Nós o vemos na Bíblia, perdão aos seus algozes, em favor dos seus algozes. Nós o vemos perdoando, mas jamais pedindo perdão, porque ele nunca pecou. Ele pôde dizer, ninguém me convence de pecado. Ou seja, ninguém lhe poderia acusar de qualquer pecado. Ele mesmo diz, quem me convence de pecado? Porque não tinha puro, santo, maravilhoso, glorioso o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi tentado. Nós lemos isso nos evangelhos. Foi tentado, mas venceu a tentação. E Hebreus 2:18 diz que ele, sendo tentado, mas nunca pecando, pode socorrer os que são tentados. Hebreus 2:18. Então, no momento em que nós estivermos enfrentando tentações, vamos recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai nos socorrer. Ele pode socorrer. Ele tem poder para socorrer os que são tentados. Então, na oração do Pai Nosso, ele disse-nos e nos ensinou a orar, não nos deixes cair em tentação. E ele, como Deus, pode nos guardar da tentação. E quantas tentações enfrentamos neste mundo, quantos males. Quando fala de tentação, nós devemos aqui também colocar em foco claramente a pessoa do grande tentador, que é o diabo. Então Jesus, ele nos socorre contra a investida desse terrível ser, deste grande tentador, que é o diabo. Jesus nos dá a vitória contra os poderes do diabo, dos demônios, das tentações diabólicas, das tentações da carne,
das tentações deste mundo mau, Jesus nos pode livrar, nos pode guardar durante a tentação. Hebreus capítulo 7, verso 25, também diz que ele é o nosso intercessor. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Graças a Deus por isso. O escritor aos Hebreus diz que ele é o nosso grande sumo sacerdote, que entrou além do véu por nós. Ele é a âncora segura da alma. Ele é a certeza da nossa vitória. Ele é a certeza da nossa salvação. E o Espírito Santo, que Ele mesmo nos deu, forma em nós este elo poderoso, maravilhoso com Ele e com o Pai. Por isso que o escritor, o apóstolo Paulo, disse que os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque nós estamos em Deus. Deus é por nós, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós estamos em Cristo. Paulo disse que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós fazemos parte de Deus. Nós vivemos em Cristo. Nós estamos nele e estamos protegidos e estamos garantidos, e ele intercede pelo seu povo e faz o seu povo lograr vitórias maravilhosas e conserva cada um daqueles que nele confiam. Confie em Jesus Cristo. Ele garante a maior segurança e a maior proteção para todos nós. E por último, ele disse em Mateus capítulo 28, verso 20, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fez essa promessa aos discípulos antes de retornar e ascender aos céus. Há mais de 2000 anos. Mas a consumação dos séculos ainda não aconteceu, então ele está cumprindo a sua promessa. Ele está com o seu povo, porque ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E o Espírito Santo é a presença do Pai, é a presença do Filho em nós. Porque o próprio Jesus disse que se alguém obedecesse, guardasse a sua palavra, ele e o Pai viriam para ele e fariam nele morada. Então nós somos morada do Espírito de Deus, unidos com o Pai e unidos com o Filho. Então ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não precisa se sentir sozinho, abandonado. Ele é fiel e a sua promessa não cai por terra. Ele está conosco. Exatamente nesse momento, ele está com você aí. Não importa como você está, o que você está passando, se você o tem como seu Senhor, como seu Salvador, você jamais estará sozinho. Acredite, ele está com você e conhece, como diz esse tópico 3º da nossa lição, as nossas dores. Conhece a sua dor, ele não a ignora. Se ele permite que você passe, ele tem um propósito e na sua excelsa sabedoria, ele conhece todas as coisas. O que nós devemos fazer é confiar nele totalmente, porque ele e nele nós temos a vitória total. Na pessoa bendita, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que as Escrituras nos revelam e que o Espírito Santo, ele nos convence dessas verdades maravilhosas que nos dão ânimo para caminhar nesse mundo, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo.
Que Deus nos guarde, nos abençoe e que Cristo Jesus, nosso Senhor, continue sendo glorificado em nossas vidas.